parte 2 da nossa aula sobre soberania divina e responsabilidade humana. Semana passada, no slide de vocês, estava escrito assim, soberania e responsabilidade humana. Eu esqueci dessa palavrinha aí, super, hiper, mega importante, que é divina, tá bom? Então, pode ser que para a pessoa que pegou e assistiu assim, sem ter a introdução da nossa aula, pode ter entendido que era soberania e responsabilidade humana, como se os dois estivessem ligados ao homem. Mas hoje eu já corrigi aí, me perdoem da falha da semana passada, é soberania divina e responsabilidade humana. Então nós estamos falando aí de duas partes, né? A parte de Deus, a soberania dele, e a responsabilidade humana, que é a nossa parte. Então, fazendo uma breve revisão, eu falei que é um tema bastante extenso, nós não temos pretensão de estudar soberania divina em 3 aulas. Isso a gente estuda no seminário, praticamente durante todo o seminário a gente fala a respeito de soberania divina e responsabilidade humana. Esse tema ele tá tão entremeado nas escrituras, né? Os dois estão tão presentes na escritura que a gente tem muito pano de manga aí para poder fazer muitas camisas a respeito, né, sobre a soberania divina e sobre a responsabilidade humana. Então, nós não temos a pretensão de estudar doutrina como como algumas pessoas talvez estejam pensando que a gente vai fazer. A gente só está passando por cima para poder entender a questão da providência de Deus. Então, nós vamos dividir esse tema em 3 partes. Semana passada nós vimos a dinâmica dessa relação, soberania divina e responsabilidade humana. A gente ficou mais focada no texto de Ruth. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre soberania divina, também focado no texto 2 de Ruth, e a gente vai dar uma pinceladinha na questão da doutrina. E semana que vem a gente vai falar sobre responsabilidade humana, também Ruth 2, com um pouquinho de doutrina, de teologia, mas é bem assim, como eu falei para você, é pincelado mesmo, nada que seja muito profundo. É por isso que eu sempre aconselho vocês, né, os meus alunos, se quiserem se aprofundar, a gente tem várias indicações de literatura, de tudo mais, até de alguns cursos bem legais pela internet, online, que a gente pode fornecer para vocês, tá bom? E a gente também, quando a gente entra nesse assunto, nessa relação responsabilidade divina, soberania divina e responsabilidade humana, a gente, invariavelmente, a gente acaba fazendo algumas perguntas, e 3 delas são essas que estão aí, né? Se Deus é soberano e proveniente, as minhas decisões e as minhas escolhas, elas são realmente importantes, elas têm peso na minha história? Se Deus é soberano e proveniente, eu sou responsável pelos meus atos? Deus já não decretou tudo? Deus já não estipulou, já não determinou que certas coisas irão acontecer e que elas vão se concretizar? Então, eu sou responsável pelos meus atos e pelas consequências. Eu respondo por elas. Afinal de contas, não foi Deus que decretou, não foi Deus que determinou que fosse daquela maneira. Então, por que eu tenho que responder pelas consequências dos meus atos? E se Ele é soberano e providente, por que eu devo escolher? Então, deixa a vida me levar, que a coisa vai acontecer. Eu não precisaria ter que escolher para poder agir e depois ser responsável. Mas será que é assim mesmo que funciona? E a gente começou a responder essas perguntas semana passada, dizendo que não é bem assim. Deus, ele é soberano, ele é providente, mas ele espera de nós, e isso é muito claro na palavra de Deus, que ele sempre espera que nós tenhamos responsabilidade sobre as nossas escolhas, sobre os nossos atos, porque ele nos fez livre de uma maneira não totalmente livre como ele é, mas livre moralmente para poder fazer escolhas morais. Então, sim, as nossas decisões e nossas escolhas têm importância, elas têm realmente uma carga aí de
de importância mesmo, não só para o que nós estamos vivendo, mas também para a vida eterna. Somos responsáveis pelos nossos atos, precisamos responder pela consequência dos nossos atos errados, e até pelos bons também. E sim, nós precisamos escolher. Nós somos chamados a escolher, chamados a agir e chamados a ser responsáveis. E nossa aula de hoje, nós vamos falar a respeito de soberania. A gente precisa ter algumas coisas fixadas na nossa mente a respeito da soberania. E muitas vezes a gente se pergunta por que Deus é soberano. E a gente vai entender, lendo a palavra de Deus, por toda a Bíblia, que Deus é soberano, primeiro porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus onipotente e criador. E ali, essa questão de onipotente, não é só o fato de ter todo o poder, de ser o Todo-Poderoso, mas Ele é onipotente no sentido de poder prover todas as coisas, no sentido de governar todas as coisas, no sentido de ter domínio sobre todas as coisas. Então, Ele tem poder sobre tudo e sobre todos, não só o poder criador, não só o poder de governar, mas o poder abrangente. Tudo que você imaginar na questão de poder para alguma coisa, esse poder ele vem de Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, onipotente, pode todas as coisas. Então, ele age soberanamente sobre as nossas vidas, porque ele é onipotente e ele é o Criador. Quando nós falamos em Criador, e nessa questão de ter soberania sobre a criação, a gente vai lembrar de nós como pais. Quando nós mulheres ficamos grávidas, a primeira coisa que a gente começa a pensar é em quê? Se é menino ou se é menina, não é? E depois a gente já começa a pensar nos nomes. Que nome que eu vou dar para aquela coisinha linda, maravilhosa que está crescendo dentro da gente? Não é assim? Por que a gente tem isso? Porque a partir do momento que a gente sabe que está grávida, que o papai sabe que a esposa está grávida, a gente já começa a ter o quê? A autoridade sobre aquele ser que está sendo gerado em nós. Então é por isso que nós somos movidos a dar nome, nós somos movidos a providenciar algo para a vida deles. Por quê? Porque nós estamos começando a exercer autoridade sobre aquela vida que está vindo. Deus também é soberano porque sabe de todas as coisas. Ele é onisciente e totalmente sábio. A questão da onisciência também, ela extrapola essa nossa questão, que muitas vezes a gente só fala que Deus sabe todas as coisas. Essa onisciência de Deus, ela é mais ampla, ela é mais aberta no sentido de conhecer as coisas, porque foi Ele que criou todas as coisas, não é? Não foi Ele que criou todas as coisas? Não foi Ele que determinou? Então, só aquela pessoa que fez, que construiu, é que conhece de fato aquilo que criou, que construiu. Quando você compra uma máquina de lavar, qualquer outra máquina, qualquer equipamento, o que vem junto? O manual do fabricante, não é isso? E quando você abre o manual, você tem até preguiça, de abrir o manual do fabricante, porque é o quê? É muita informação. Então, aquela pessoa que criou aquele objeto, aquela máquina, ele sabe tudo a respeito daquela criação. Então, é nesse sentido também que Deus é onisciente, Ele conhece tudo, Ele tem ciência de todas as coisas, mas Ele é também onisciente porque Ele criou, então Ele sabe o que Ele criou. E também a onisciência vai para o lado da sabedoria, Ele é totalmente sábio, porque Ele conhece todas as coisas. Então, por causa da sua onisciência, é que ele pode agir soberanamente sobre as nossas vidas. O outro atributo dele que justifica a sua soberania é a sua onipresença e a sua eternidade. Ele está em todos os lugares. Onipresente também, a questão é mais ampla do que estar em todos os lugares. Ele ter domínio de todas as coisas, onde a presença dele, das coisas que ele criou.
O Salmo 139 vai dizer isso para a gente, né? Se eu for até as profundezas, ali está. Se eu for até o alto, ele vai estar. Se eu for para a cova, ele vai estar. Ele sabe de toda a nossa rotina. Ele está presente em todas as situações. Ele está presente em todos os eventos da criação, pós-criação e por toda a eternidade. Porque ele é eterno. Ele criou, ele não foi criado, ele criou todas as coisas, mas ele mesmo não foi criado, ele não tem início nem fim, porque ele é eterno. E é uma realidade que é muito difícil para nós humanos, que somos limitados, né, e somos finitos, entender essa eternidade de Deus, essa onipresença de Deus. Mas são doutrinas muito importantes para a gente compreender a respeito da sua soberania. E por conta da sua onipresença, onipotência e onisciência, ele é o Senhor do reino que domina sobre tudo. Então, o reino dele, nós oramos, né, que venha o teu reino, no sentido de que o reino dele se consuma nas nossas vidas, mas o reino dele já domina sobre todos os reinos da terra. Nós não precisamos pedir para que o reino dele venha, no sentido da consumação, porque ele já reina e reina junto com o reino dele. Né? Ele já tem o seu trono estabelecido desde a eternidade. Então ele domina sobre todas as coisas. E nós entendemos que o rei de qualquer nação é o rei soberano, é ele que domina. Então o nosso rei é o rei dos reis, na figura do Senhor Jesus, e o reino dele domina sobre todas as coisas. E Daniel 4,35, como já lemos, ele faz o que quer e como quer. Não há ninguém que possa segurar a mão dele e perguntar para ele: o que fazes? O que o senhor está fazendo? Por que o senhor está fazendo isso? Não há ninguém que faz isso. Então, só esses aqui, isso é só uma parte do que nós poderíamos falar a respeito dos atributos de Deus que lhe conferem o quê? A autoridade para ser soberano, não só sobre o universo, os seres celestiais, os anjos, os astros, a natureza, mas também para ser soberano sobre a nossa história, sobre a minha e a sua história, assim como ele tem sido soberano na história de Ruth e de Boaz. Então, quando nós entendemos, né, e estamos diante dessa autoridade de Deus, a gente passa a compreender que a gente nunca vai poder separar a soberania de Deus das suas obras providenciais. Elas estão intrinsecadas uma na outra. Elas trabalham juntas. Por quê? Porque a ação providencial de Deus, ela é soberana. Porque quando ele age de maneira providencial, ele não age dependendo de nenhuma outra pessoa ou da vontade de quem quer que seja. É por isso que a gente fala que as nossas orações, e a gente estudou isso há 2 aulas atrás, que as nossas orações não é no sentido da gente mover a mão de Deus, no sentido dele mudar aquilo que ele determinou, ou de informar para ele as nossas necessidades. Primeiro, porque ele conhece todas as nossas necessidades. E segundo, porque o que ele determinou ali como propósito para aquilo que ele vai realizar através da sua criação, isso vai ser cumprido. Não há quem possa frustrar os planos de Deus. Então a oração é para que nós venhamos até Ele em dependência e submissão, para que a nossa oração tenha o poder que Ele concede a ela, que é ser um meio secundário da providência dEle, como também a causa da providência dEle nas nossas vidas e na vida de outros homens, como a gente viu naquele exemplo que nós demos a respeito de Elias. Então, quando ele usa as suas criaturas
seja elas quais forem, para o cumprimento dos seus propósitos, não é porque ele está dependendo delas, não é porque ele precisa da ajuda, não é porque ele precisa da minha oração, não é porque ele precisa da sua oração, não é porque ele precisa que alguém dê uma receita para ele, mas porque ele resolve assim, ele resolve se servir da sua criação, das suas criaturas, para efetuar não só a sua vontade, mas para agir providencialmente, como é o caso que nós estamos vendo aí no capítulo 2 de Ruth, não é? E isso é tão interessante, porque a gente pode ver que Deus é aquele Pai maravilhoso, glorioso, que cuida e planeja de cada passo que nós damos. Não é assim? Nós acabamos de ler o texto de Mateus 6, 25 a 34, e a gente pode ver claramente nesse texto que ele cuida da nossa provisão do dia a dia. Do dia a dia. E quando a gente começa a pensar na questão de provisão, a gente pensa muito no que o texto foca aqui, né? Que é comida, que é roupa, que são a resolução dos problemas do dia a dia. Mas vocês já repararam que todo dia o sol está no mesmo lugar e ele aquece do mesmo jeito? Não é? Ele está lá firme no mesmo lugar, seguro pelas mãos de Deus. Todo ano vem primavera, todo ano vem verão, todo ano vem inverno, todo ano vem outono. Pode ser que atrase um pouco por causa das condições climáticas que o homem muda, mas elas vêm no tempo certo, do jeito certo. Como é bonito, né? E às vezes eu fico extasiada quando a gente começa a prestar atenção nos nossos sentidos, né? Audição, paladar, o tato, como Deus é maravilhoso e nos fez sentir essas sensações para o nosso bem, para o nosso deleite. Isso é provisão também, é providência de Deus para nós, né? Vamos dar glória a Deus, porque hoje nós amanhecemos vendo, amanhecemos com um paladar bom, conseguimos, né, apreciar o nosso cafezinho sem açúcar. Não sei o seu, mas o meu é sem açúcar, né? Conseguimos andar, conseguimos enxergar. É provisão de Deus para o dia a dia, todos os dias, todos os dias. E as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas. Em Ruth 2, no texto que nós estamos lendo, a gente consegue ver o cuidado e o planejamento de Deus para as nossas vidas e ali para aqueles personagens, na legislação da caridade. Deus, quando ele estava lá conduzindo aquele povo no deserto, ele já foi falando para Moisés. Moisés, escreve aí, tem que ter uma lei de caridade, porque vai haver pobres no seu meio. E eles vão precisar ser sustentados. Então, vamos fazer uma legislação de caridade para que esse povo possa sustentar os seus pobres, porque sempre haverá pobres entre vocês. Então ali já é o cuidado de Deus com aquele povo que estava entrando na terra e Deus planejando o que ia acontecer. Planejando a forma como eles iriam ser sustentados. Podemos ver também, no caso de Ruth, Deus dando condições e ânimo para que ela possa seguir a vida dela e ser a provedora da sua sogra. Elas não tinham homens, filhos, maridos, esposos, para que pudessem prover para a vida delas. Mas Deus dá condições físicas, jovialidade, dá ânimo para Ruth e ela se levanta e vai trabalhar, em vez de ficar ali se lamentando junto com a sua sogra. Isso também é cuidado de Deus para com Noemi, né? Especificamente com Noemi. Deus já estava planejou na vida de Noemi uma Ruth, né? Já colocou uma Ruth na vida de Noemi para que ela pudesse ser provida. E isso vai para o nosso outro item, né? Pessoas-chave nas nossas vidas. Quantas vezes nós não somos presenteadas com vidas, com pessoas que surgem nas nossas histórias e que têm um papel fundamental em resolução de problemas, em condução de coisas que nós precisaríamos resolver, em momentos de urgência, de emergência. Parece que
É um anjo mesmo que Deus envia para as nossas vidas para que a gente possa prosseguir, como Noemi precisava prosseguir. Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, nós tínhamos um Del Rey. E o apelido do nosso Del Rey era orquestra, porque era um concerto em cada esquina, né? Ele era assim, era para ele quebrar bastava sair de casa. E uma vez nós fomos para São Caetano, eu e meu marido, e de repente o carro, né, parou e ele, assim, parece que caiu, né? E quando a gente saiu do carro, uma das rodas tinha literalmente, o eixo tinha quebrado, né? E a gente estava desesperado porque a gente não tinha como chamar nenhum mecânico, não tínhamos dinheiro para pagar nenhum mecânico. A gente entrou assim num estado assim meio que de agonia, né? Como é que nós íamos tirar aquele carro do meio da rua, daquele lugar que estava, sem nenhuma condição? Foi uma época muito ruim mesmo da nossa vida, foi um deserto muito grande. E eu lembro que eu orei, né, junto com meu marido, eu falei, Deus, o Senhor precisa entrar com providência, que não falei com essas palavras, né, mas a nossa oração foi nesse sentido. E não deu 10 minutos. E encostou junto com a gente ali no carro, um carrão enorme, e de lá de dentro saiu um irmão da igreja, que nós não conhecíamos. Mas ele chegou dando paz do Senhor para nós, foi se identificando como, né, como conhecendo a gente da igreja e tudo mais. Ele foi atrás de um mecânico, trouxe o mecânico, pagou o mecânico, pagou o guincho, e nós pudemos ter essa situação resolvida para a glória do Senhor Jesus. Então são pessoas-chave que caem na vida, nas nossas vidas, e a gente precisa glorificar a Deus por isso, porque é o quê? É o cuidado de Deus e é o planejamento de Deus nas nossas vidas, porque Ele conhece tudo a respeito das nossas vidas, absolutamente tudo. E por Ele conhecer tudo, e por Ele conhecer tudo, nós entendemos que Ele sempre vai agir o quê? Com bondade, com amor, com graça, com compromisso, com o seu reset sobre as nossas vidas. Sobre o amor, né, que os teólogos chamam de amor pactual. Ele criou o homem, criou todo mundo para o benefício do homem, e Ele vai continuar agindo, se comprometendo com a sua criação, no sentido de cuidar, de entrar com provisão, de entrar com amor, com graça e com bondade conosco. Então a gente entende, como no caso de Ruth, capítulo 2, nós entendemos que na nossa vida também não existe acaso, não existe sorte. Ruth, ela não foi enviada para o campo de Boaz, ou desculpa, ela não achou o campo de Boaz meramente por obra do acaso. Foi Deus que conduziu Ruth até o campo de Boaz. E quando ela chega lá, ela se depara com uma atitude de Deus que deixa nós aqui, lendo o texto bíblico, de boca aberta. Porque é Deus que provê Boaz para Ruth e Noemi. Então, a estrutura do capítulo 2, todinha ela, vai apontar o quê? Para a benevolência de Boaz. Como Boaz recebeu Ruth, como Boaz foi bondoso em recebê-la como serva da sua propriedade. Depois, como ele foi mais, né, foi além e recebeu Ruth como parente dele, trazendo-a para comer junto com ele à sua mesa. Então nós vemos Boaz como aquela pessoa que ela é o caminho, o veículo, né, do suprimento para aquela necessidade pontual que Ruth e Noemi têm, que é o sustento, que é encher, né, a barriga, não é? Não ter fome, não passar fome, e também para a sua necessidade futura, porque ele diz para Ruth, fica no meu campo, não vai cegar em outro campo, fica no meu campo. E ele dá ordens para os seus servos, para que além do que ficar na lateral da respiga,
que os seus servos façam o quê? Deixem cair dos molhos, deixem mais coisas para que ela possa recolher mais ainda do que aquelas outras pessoas que vinham para a respiga. Então, Boaz é um veículo do suprimento de Deus, não só para aquela necessidade atual, pontual de Ruth e Noemi, mas também para as necessidades futuras delas. E nós vamos ver que lá a partir do versículo capítulo 3, a gente vai ver que outras coisas vão acontecer na vida de Ruth, que é providência de Deus agindo através da vida de Boaz. Então a pergunta que a gente, faz hoje é a seguinte: mas de quem era essa benevolência, de fato? Era de Boaz ou era do Senhor? E a gente responde essa pergunta, Lux e Brito, os autores do livro Sobre as Suas Asas, o Evangelho segundo Ruth, vai dizer que Deus demonstrou benevolência ao conceder Boaz, uma figura de rei e sacerdote que demonstrará a fidelidade à aliança e o reset que elas necessitam. Então, a benevolência não é uma benevolência de Boaz em si, mas é uma benevolência de Deus expressa através da vida de Boaz para Ruth e para Noemi. Isso que é maravilhoso na história, porque nós vamos entender que a soberania de Deus, ela está agindo de uma maneira providencial através de um meio secundário que é a vida de Boaz. Tem alguém com o microfone aberto. Vamos lá? Vocês viram que a nossa aula de hoje é uma aula rapidinha, porque eu quis deixar mais tempo para a gente poder conversar no final da nossa aula, no final da nossa explanação. Mas nós temos aí a nossa aplicação da nossa aula de hoje, e a primeira delas é entender que Deus, ele tem seus propósitos determinados antes da criação do mundo. Foi ele que determinou, foi ele que decretou várias coisas. E ele tem esses propósitos na sua mente, voltado sempre para quê? Para a consumação da obra de Cristo nas nossas vidas. Então, nós precisamos entender que, nesse sentido, todos os propósitos que ele criou, que ele teve em mente antes da criação do mundo, eles serão cumpridos. Não só na vida de Ruth e de Boaz, como nós estamos vendo aqui, no capítulo 2, mas também na vida individual de cada ser humano. Por quê? Porque assim como ele criou o universo com determinados propósitos, ele criou cada ser vivo com um propósito também, faz parte desse propósito maior. Então, o micropropósito, poderíamos dizer assim, que ele tem nas nossas vidas, na vida de cada um de nós, que faz parte desse propósito maior, também vai ser cumprido. Nós não podemos responder exatamente qual é o propósito que ele tem especificamente na minha vida, no sentido das particularidades da minha vida, das particularidades da sua vida. Nós entendemos que o propósito maior do homem é glorificar a Deus. Esse é o propósito maior de todo homem, de toda a criação, é dar glória ao Criador. E é de se alegrar no nosso Criador. Mas existem outros micros propósitos na vida de cada um que muitas vezes a gente vai saber alguma coisa, mas na maior parte do tempo nós não vamos saber qual é esse propósito, quais são os propósitos que ele criou para cada um dos nossos queridos, para as pessoas que nós amamos. Mas nós podemos ter certeza de que esse micropropósito vai ser cumprido. Então, como ele é bom, como ele é amoroso, misericordioso, como ele tem a sua promessa pactual conosco, do seu compromisso amoroso, que é o seu reset para conosco, nós podemos descansar, porque o cumprimento dele, dos propósitos que ele tem para as nossas vidas, sempre vai estar de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, nós
saímos da nossa aula hoje, da explanação da nossa aula, entendendo que os propósitos de Deus foram determinados antes da criação do mundo, que todos eles vão ser cumpridos, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus, assim como o universo, cada ser vivo participa do propósito maior, ao carregar um micro propósito que também será cumprido. E por isso nós podemos descansar, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E isso vai nos apontar para o Senhor Jesus, que lá na cruz, em fidelidade ao pacto feito antes da criação do mundo, entrega a sua vida por um povo de todas as tribos, línguas e nações. Lá, ele provê para seu povo aquilo que nunca seríamos capazes de atingir, utilizando a própria carne e o próprio sangue. Por isso nós louvamos ao Senhor, porque ele foi providente e cuidadoso conosco antes da fundação do mundo, criando toda essa dinâmica da história da redenção, fazendo com que seu filho, Deus, se tornasse carne, estivesse conosco aqui, fosse para aquela cruz sangrenta e com seu sangue nos desse a redenção dos nossos pecados. Amém?